Bora, capítulo 25. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada, e este é a oferta alçada que tomares deles: ouro, prata e cobre, e azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, pelos de carneiros, tintas de vermelho e peles de texugos, e madeira de cetim, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e especiarias para o incenso, pedras sardônicas e pedras de engastes para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus vasos, assim mesmo fareis. Também farão uma arca de madeira de cetim. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e 1 côvado e meio a sua altura, e cobri-lo-ás de ouro puro, por dentro e por fora. Cobrirás e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor, e fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado, e duas argolas num lado dela, e 2 argolas no outro lado dela, e farás varas de madeira de cetim, e as cobrirás com ouro, e meterás as varas nas argolas aos lados da arca, para se levar com ela a arca. As varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Também farás um propiciatório de ouro puro, e o seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro, e de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte, e outro querubim na extremidade da outra parte, e uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades deles. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório, as faces deles, uma de frente à outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório, e porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Também farás uma mesa de madeira de cetim, e o seu comprimento será de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio, e cobri-la-ás com ouro puro. Também lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás uma moldura ao redor da largura de uma mão, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos, que estão nos seus 4 pés. Defronte da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeiras de cetim, cobri-lo-ás com ouro, e levar-se-á com eles à mesa. Também farás os seus pratos, e as suas colheres, e as suas cobertas, e as suas tigelas, como que se hão de cobrir
de ouro puro os farás, e sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face continuamente. Também farás um castiçal de ouro puro e o ouro batido, e farás este castiçal o seu pé e as suas canas, as suas capas, as suas maçãs e as suas flores serão dos mesmos, e dos seus lados sairão 6 canas, 3 canas do castiçal de um lado dele e 3 canas do castiçal do outro lado dele. Numa cana haverá três copos e de modos de amêndoas, uma maçã e uma flor, e 3 copos de modo de amêndoas. Na outra cana, uma maçã e uma flor. Assim serão as 6 canas que saem do castiçal. Mas no castiçal mesmo haverá 4 copos de modos de amêndoas, com suas maçãs e com suas flores, e uma maçã debaixo de 2 canas que saem dele, e ainda a maçã debaixo de suas outras canas que saem dele, e ainda mais uma maçã debaixo de 2 outras canas que saem dele. Assim lhe farás com as 6 canas que saem do castiçal. As suas maçãs e as suas canas serão do mesmo, tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. Os seus espevitadores e os seus apagadores serão de ouro puro, de um talento de ouro puro os farás com todos estes vasos. Atenta, pois que faças conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Esse é o capítulo 25 do livro de Êxodo. Agora, capítulo 26. E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino, torcido e azul, púrpura, carmesim, com querubins as farás de obra de esmeralda. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados. Todas estas cortinas serão de uma medida. 5 cortinas se enlaçarão uma à outra. As outras 5 cortinas se enlaçarão uma à outra. E farás laçadas de azul na ponta de uma cortina e na extremidade da juntura. Assim também farás na ponta da extremidade da outra cortina, na segunda juntura. 50 laçadas farás numa cortina, e outras 50 laçadas farás na extremidade da cortina, que está na segunda juntura. As lançadas estarão travadas uma com a outra. Farás também 50 colchetes de ouro, e ajuntarás com estes colchetes as cortinas uma com a outra, e será um tabernáculo. Farás também cortinas de pelos de cabras por tenda sobre o tabernáculo, de 11 cortinas as farás. E o comprimento de uma cortina será de 30 côvados, e a largura da mesma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas serão de uma medida, e ajuntarás 5 destas cortinas para si, e as outras 6 cortinas também por si, e dobrarás a 6ª cortina diante da tenda, e farás 50 laçadas na borda de uma cortina, na extremidade da juntura, e outras 50 laçadas na borda da outra cortina, na segunda juntura. Farás também 50 colchetes de cobre, e meterás o colchete nas laçadas, e assim ajuntarás a tenda para que seja uma. O resto que sobejar das cortinas de tenda e metade de cortina
que sobejar penderá sobre as costas do tabernáculo, e um côvado de uma banda e outro côvado da outra, que sobrejará no comprimento das cortinas da tenda. Penderá o sobejo aos lados do tabernáculo, de uma do outra banda, para cobri-lo. Farás também a tenda uma coberta de peles de carneiro, 30 tintas de vermelho, e outra coberta de peles de texugo em cima. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de cetim, que estarão levantadas, e o comprimento de uma tábua será de 10 côvados, e a largura de cada tábua será de 1,5 côvado. 2 colcheiras terá cada tábua, travadas uma com a outra. Assim trarás com todas as tábuas do tabernáculo. E farás a tábua para o tabernáculo, assim 20 tábuas, para a banda do meio ao sul. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 colcheiras, e 2 bases debaixo de outra tábua para as suas 2 colcheiras. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para a banda do norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua, e aos lados do tabernáculo, para o ocidente, para as 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para o canto do tabernáculo, e de ambos os lados, e por baixo ajuntarão também em cima dele se ajuntarão numa argola. Assim se fará com 2 tábuas, ambas serão por tábuas para 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas, as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo da tábua, 2 bases debaixo da outra tábua. Farás também barras, 5 barras de madeira de cetim para as tábuas de um lado do tabernáculo, as 5 barras para as tábuas do outro lado e do tabernáculo, também os 5 barras para a tábua do outro lado do tabernáculo, as bandas para o ocidente, e a barra do meio estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade até a outra, e cobrirás o ouro da tábua, e farás o ouro em sua argola para meter elas na barra. Também as barras o cobrirás de ouro. Então levarás o tabernáculo conforme o modelo que foi mostrado no monte. Depois farás o véu de azul, púrpura, carmesim e de linho fino torcido, com querubins de obra-prima se farás, e porás sobre 4 colunas de madeira de cetim, cobertas com ouro. Seus colchetes serão de ouro sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo de todo colchete, 2 colchetes, e meterás a arca do testemunho ali, dentro do véu. Este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo, e porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho, no lugar santíssimo, e a mesa porás fora do véu, e o castiçal de fronte à mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul, e a mesa porás à banda do norte. Farás também para a porta da tenda uma coberta azul e púrpura de carmesim e de linho fino torcido, de obra de bordador, e farás para esta coberta 5 colunas de madeira de cetim. As cobrirás de ouro, 6 colchetes serão de ouro, e farás de fundição 5 bases de cobre. Esse é o capítulo 26 do livro de Êxodo. O